Olá, queridas. Eu sou Marta Esté e é uma alegria receber vocês aqui em nossa comunhão Mulher Sábia, para que possamos compartilhar sobre esse livro tão poderoso que temos tido a oportunidade de estudá-lo, né, esses dias, o livro Libertando-se da Mentalidade de Pobreza. Hoje nós iremos compartilhar aquilo que o Senhor falou ao nosso coração através do capítulo 8, Abraçando a Pobreza. E vamos começar agora os nossos compartilhamentos e que todas possam ser muito encorajadas. Ânia, em São Paulo. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, no meio de ministras tão, ilustres e sábias. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando eu estava olhando o título do encontro, né, Encontro de Mulheres Sábias, é um privilégio, né, a gente se considerar de fazer parte de um grupo de mulheres sábias. E agora, às 8 da noite, tem o meu grupo também, que eu dou aula sobre o livro Mulher Sábia, e tem sido, assim, muito bom. O que eu queria falar da lição de hoje, a lição de hoje falou muito comigo por causa da situação que eu vivo, muito semelhante à autora. A autora fala da dificuldade com o ex-MT em relação aos seus filhos. E a minha filha tem sofrido muito com o meu MT, né, com o pai dela, e a minha postura sempre foi uma postura, como ela já tem 29 anos, que ela tinha que resolver essas questões com o pai, e eu me mantinha afastada, sempre aconselhando ela, mas eu não encontrava com ex-MT, e também nunca encontrei com a OM, e de uma forma que eu achava que ela tinha que lidar sozinha. Só que as coisas foram piorando de uma forma tão grande, porque envolvendo fofoca, comportamentos inadequados e, enfim, questões financeiras também, de muito investimento na família da OM, pagando coisas para os filhos, para estudar fora do Brasil, dando carro, e para minha filha regulando até, sei lá, a conta de luz, que foi R$ 80, e ele cobrando dela a conta de luz. Então, ela se sentindo realmente preterida, né? E assim, isso machucava muito ela. E a noite passada eu não dormi. Passei a noite inteira, porque hoje ela ia viajar com o MT e a OM, e ela estava muito nervosa por causa disso, por causa dessa viagem, e eu passei a noite buscando o marido celestial, como que deveria ser a minha nova atitude. E o Senhor me levou a, a algumas situações de pessoas nas escrituras que necessitaram de uma pessoa que estivesse ao lado para dar apoio. Então, ele falou do Moisés com Arão, ele falou do Ló com Abraão, que Abraão foi salvar o Ló, falou da Noemi com a Ruth, e ele falou muito que eu deveria me posicionar, não buscando discussões ou argumentação, aquilo que no ministério é muito bem instruído que a gente não deve fazer, mas se posicionando, mantendo presença e enfrentando as situações. Então, ele me levou hoje a ir na casa da minha filha, ela mora no mesmo prédio do ex-MT, e ajudar a preparar a mala e ir junto com ela na hora deles pegarem um Uber para ir para o aeroporto. A minha filha estava preocupada, ela disse, mama, você vai encontrar com a OM, eu não quero que você passe por isso. Eu falei, não, eu estou bem. E Deus foi tão bom, que a OM ficou virada para o carro e nunca se virou para mim. Então, o meu MT me viu, me abanou e tal, eu abanei para ele, me despedi da minha filha e tal, e eu não precisei enfrentar ela. E aí foi exatamente o que ele me falou durante a madrugada que ia acontecer. Ele disse: você tem que aparecer e a tua filha precisa ficar claro para o ex-MT que ela tem uma mãe. E a mãe está presente, e a mãe está orientando, e a mãe está ensinando.
a mãe é que está dando a orientação, e que a mãe está ali para defendê-la também, se for o caso, a necessidade. Então eu estou tão grata, apesar de estar cansada, eu estou tão grata ao Senhor, porque Ele conduziu tudo, Ele explicou, Ele ensinou, me disse como fazer, Ele me deu exemplo, e Ele estava lá comigo, assim, meu coração estava forte, eu não fiquei atribulada, não fiquei triste, nada disso. Então eu queria louvar a Deus, porque Ele é um Deus muito confiável, muito fiel. Uma coisa que eu falei para minha filha, ela falou assim: mãe, tanta mentira, tanta coisa, e o papai acredita, né? E aí eu falei para ela sobre essa questão das escrituras, que Deus fala que a verdade vai subsistir. Que as escrituras, a palavra de Deus tem 2023 anos que Jesus veio, que a palavra que ele disse que era a verdade, até hoje é a verdade, 2023 anos depois. E mentiras que foram ditas para o inimigo caíram ao longo do tempo, né? Então, que a gente deve permanecer firme acreditando na palavra de Deus. Então é isso, meninas. Desculpa, eu fui longa, mas sejam encorajadas. Não, obrigada, Vânia. Foi muito importante tudo que você compartilhou. Eu sou Paula e muito bom estar aqui nessa noite, né? Para poder compartilhar e ouvir, como você acabou de compartilhar, Vânia. Eu pensei exatamente hoje, é um dos salmos que a gente indica para meditação hoje, né? De Salmos e Provérbios, né? Que está lá no nosso blog, que é o Salmo 37, né? Que diz exatamente isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E o verso 7 diz assim: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. E eu acho que esse verso, quando eu comecei a ler, eu não tinha certeza se eu ia conseguir participar aqui, mas quando eu fui ler esse, eu me lembro muito esse capítulo, né, da mentalidade da pobreza, abraçando a pobreza, foi um capítulo que mexeu muito comigo, porque eu acho que, eu não sei se eu vou falar todas, mas se não todas, acho que 99% de nós que está nessa jornada vivenciou isso ou passou por esse sentimento de olhar para o marido terreno, de olhar para o companheiro, para o ex-marido e ver, nossa, está tudo dando certo na vida dele e eu estou aqui nessa situação, né? Nem as unhas eu consigo fazer, nem pintar o cabelo eu consigo, né? Não tenho uns sentimentos assim, uns pensamentos desse, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer com os meus filhos? Como é que eu vou fazer as minhas compras do mês? Já nada assim, sabe, muito importante, algo assim, eu quero fazer algo grandioso, né? Acho que muitas de nós passa por essa situação. Então, esse capítulo acho que fala muito conosco, no nosso coração. E abraçar a pobreza é algo que realmente requer uma mudança de coração, uma mudança de mentalidade, mudar a mente, né? Mudar a forma de pensar. Pensar como esse salmo diz, né? Deleita-te no Senhor, deleita-te nele. Quando a gente se deleita nele, quando a gente descansa nele, deleite-se no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Eu acho que quando a gente abraça a pobreza, é esse momento também de deixar ele nos abraçar, né? O abraço que vem dele, a providência que vem dele, as coisas que começam a acontecer na nossa vida de forma inexplicável, as bênçãos, né? Aquelas coisas mais inexplicáveis, como até os relatórios de louvor de hoje, que também estão lá no nosso blog, né? Aqueles pequenos presentes, aquelas graças que a gente tem certeza, nossa, isso vem dele para mim. E é essa oportunidade. Então, acho que quando a gente abraça a pobreza, abraça o poste também, que está lá na série de como ser abençoado. É bom que acho que é uma teia que vai se conectando, uma coisa vai se conectando na outra, você começa a pensar, Salmos e Provérbios está falando isso, deleita-te no Senhor, descansa, não te indignes pelo sucesso dos outros, né? O mal está prosperando, mas a gente também tá, talvez não na forma que a gente tem essa mania de olhar sempre a grama verde, né, do vizinho, mas como a autora diz nesse capítulo, né? Olhar para a simplicidade da nossa vida e ver está tudo funcionando, está tudo caminhando, ele está no controle, né? Nada nos falta.
nada nos falta. E é Ele que vai conceder o desejo do nosso coração. Então, essa lição falou muito comigo. Ouvi aí o que a Vânia compartilhou agora também. Eu fiquei imaginando a cena da sua filha se sentindo protegida por você e por ele, né, que estava lá ao seu lado também, o seu marido celestial, que não te desamparou, que não te deixou sozinha e te fez estar lá com ela para ela também não se sentir nem sozinha nem desamparada. E eu acho que é dessa forma que eu também me sinto hoje, e eu acho que cada uma de nós, quando a gente abraça a pobreza, é porque nós estamos sendo abraçadas por ele também, e é ele que vai conceder e os desejos do nosso coração à medida que a gente se deleitar, mesmo nessas situações difíceis que a gente passa, cada uma de nós, mas cada uma está construindo esse testemunho de poder depois contar, né? Todas essas bênçãos, essas graças que ele nos dá, que a gente consiga passar por isso e contar essas bênçãos lá no futuro. Obrigada, meninas. Frida? Olá, meninas. Que bom, né? Que bom vir aqui e ouvir os testemunhos, né? Participar dessa comunhão, né? Cada lição é uma bênção nas nossas vidas, né? E enquanto eu estava ouvindo a Paula falando, eu estava me lembrando, né? Quando ela disse que acho que 99%, né, de todas nós, essa jornada já teve esse sentimento, né? E eu me identifico, né, como uma dessas pessoas que também já teve esse sentimento, né, no início da nossa jornada. Realmente a gente, quando vê, né, o outro lado prosperando, dando tudo certo, vem aquele questionamento, né? Hoje não mais, né? Eu costumo dizer que a gente chega num ponto da nossa jornada que tudo isso fica para trás, né? A gente se desprende completamente de tudo isso, e isso deixa de ser o foco, né? De ser a atenção. Mas eu me lembro que eu também me angustiei uma certa época com essa situação, né? De ver tudo dando certo, tudo prosperando, mas foi só por um tempo, né? Depois, eh, o Senhor foi mostrando, né, que não era tão lindo assim do outro lado, e não tem como ser, não é? E essa lição ela é maravilhosa, né? Porque às vezes nós passamos por algum momento, alguma situação na nossa vida, durante a nossa jornada, e podemos achar que o Senhor está nos punindo, né, por alguma situação, e quando na verdade Ele tem um plano, né, para tudo, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito dele, né? E nós aprendemos aqui, né, nos cursos e durante a nossa jornada, com as nossas experiências também, de que tudo que nós passamos, né, nós estamos construindo um lindo testemunho, né, para encorajar também outras mulheres. Então, eu louvo a Deus, né, por essas lições tão maravilhosas que nós temos acesso aqui, porque nós sabemos, né, de que no instante as coisas começam a mudar, não é? Nós não ficamos por muito tempo em alguma situação, elas se dissipam e muito rapidamente. Então, isso que é incrível nessa jornada, porque por mais difícil que seja qualquer situação que nós estamos passando, elas não duram por muito tempo. Eu sou prova disso, né? De ver as coisas se dissipando ali, a situação resolvendo, e no final é um lindo testemunho de vitória, né? De bênçãos que o Senhor, né, queria nos dar, né? E meu coração se alegra, né? Como a Paula disse, hoje no nosso blog nós tivemos dois relatórios de louvor, né? Sobre pequenos presentes, mas que realmente é o Senhor se importando, né? Com a nossa vida, né? É um sinal de que Ele está presente, né? Que nós não estamos sozinhos. Então é isso que eu queria louvar a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito na nossa jornada, na nossa caminhada, estarmos aí juntos, de mãos dadas com Ele. Olá, meninas. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá Eu sou perfeito, Elisa. querida. Tá Eu perfeito, sou estamos te ouvindo. Elisa no Brasil e
eu estava ouvindo os relatórios de vocês e eu fiquei muito emocionada aqui, porque é tão bom ver a transformação e essas mudanças que o Senhor traz em nós, né? Que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre isso também, sobre como é maravilhoso, né? A gente se apoiar no Senhor, a gente confiar nele e não ficarmos amedrontadas nem tristes com o que acontece do outro lado. Eu, há mais ou menos um pouco menos de um mês, contando de hoje, o meu filho, né? Ele estará fazendo uma viagem com o pai. E hoje o meu louvor é em agradecimento ao Senhor pela tranquilidade, pela paz que eu sinto no meu coração, né? Confesso para vocês que se fosse há um tempo atrás, eu estaria me descabelando, estaria muito ansiosa, nervosa, né? Preocupada. E às vezes eu fico assim até assustada com essa paz que vem dele, porque às vezes eu me dou conta, falo, nossa, já está chegando o dia, né, da viagem. Então é tão bom a gente experimentar, né, toda essa transformação que vem do Senhor nas nossas vidas. Não somos nós, né, por nós mesmas, jamais conseguiríamos manter a calma, o controle, não ter medo, né? É, ele fará uma viagem, né, muito longe, uma viagem internacional. Já há muito tempo que ele não viaja, né, somente comigo. Então, hoje ainda conversando com o Senhor, eu fiquei assim muito agradecida e queria dividir isso com vocês, porque à medida que nós vamos desenvolvendo, né, essa certeza no nosso coração, o medo não nos atinge mais. Nós podemos entregar tudo nas mãos do Senhor, sem nenhum sentimento ruim, né? E eu estou muito feliz hoje, porque o Senhor revelou isso ao meu coração. Eu me senti assim feliz e agradecida a Ele, porque tudo tem o seu tempo, né? E no tempo perfeito, Ele vai nos mostrar aquilo que nós devemos ver, Ele vai nos honrar segundo a sua vontade. E neste caminho nós podemos contar com Ele. Nós podemos entregar os nossos filhos para Ele, as nossas necessidades, os nossos medos e nos apoiarmos nele. É isso, queridas. Obrigada, Elisa. Eu sou Marta, em Minas Gerais, e hoje também eu passei por uma situação e eu confesso a vocês que eu fiquei me recordando, né, de antigamente, né, como no início da minha jornada eu me sentia assim uma fracassada, né? Eu ficava muito triste em saber que eu tinha dívidas que não eram feitas somente por mim, que eu que teria que arcar com essas dívidas, né? Mas como o Senhor é lindo, né? Como a Elisa mesmo disse, essa transformação que Ele vem fazendo em nós, né? No decorrer dessa nossa jornada, e o que eu aprendi, né? Que o meu amado, ele não estava apenas interessado em restaurar o meu casamento, em restaurar a minha vida, né? Em me restaurar para Ele, né? Mas o desejo dele era também de suprir as minhas necessidades, fossem elas quais forem, né? E hoje, hoje aconteceu um fato, minha filha falou uma coisa comigo e assim eu pude ministrar, né? Eu tinha acabado até mesmo de reler a lição. E esses salmos que a Paula citou é um dos salmos assim que eu carrego no meu coração, foi um dos que realmente eu cravei ali no meu coração, principalmente a parte que fala sobre eu entregar, confiar e descansar, né? Porque não me aborrecer
depois que eu aprendi que o Senhor tinha todo o desejo de me abençoar, de suprir as minhas necessidades, eu descansei nessa situação. Mas hoje a minha filha me fez uma pergunta, mãe, por que somente eu que não recebo pensão? Por que a senhora nunca cobrou pensão? Aí eu pude ministrar para ela, né, sobre isso, sobre o que o Senhor ministrou ao meu coração, né, que Ele supriria todas as minhas necessidades. Ela falou uma coisa comigo, mas a senhora acha que, a senhora não acha que é muito injusto comigo? Eu falei, olha, Deus é o Deus da justiça. Então, o que eu tenho aprendido, que eu quero ensinar para você, que Ele é o Deus da justiça. Eu abracei essa situação, eu aprendi os princípios de que eu não deveria lutar, eu não deveria pedir, mas eu deveria ir somente à fonte, que é o Senhor. E durante todo esse tempo, aí eu falei com ela, durante todo esse tempo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma coisa faltou para você? Ela falou, não. Eu falei, pois é, então o Senhor supriu as nossas necessidades. E muito além, né? Muito além. Hoje, olhando aos olhos naturais, eu, uma mãe solteira, né? Como diria, que precisaria estar trabalhando para criar uma filha de 10 anos, pagar a escola, pagar as contas de casa, o Senhor me colocou para trabalhar a partir de casa. Então, o Senhor faz coisas por nós que realmente nós não conseguimos, no primeiro momento, entender como ele vai nos levando na jornada, né? Mas o que nós temos que, assim, o que eu pude aprender, que o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, né? O quanto aplicar os princípios de olhar somente para Ele é fundamental em nossa jornada. Aplicar o princípio de depender exclusivamente dele, né? E de ninguém mais. Isso é fundamental. Então, esse abraçar, né? Abraçar a pobreza ou a necessidade ou a falta, né? Como diz na lição, pode não ser somente financeiramente, né, como a própria autora, né, nos relata. Pode ser a falta de um carinho, né, sentimentalmente. E isso, Senhor, Ele está à disposição em suprir todas as necessidades, né? Eu fico vendo emocionalmente mesmo como a minha filha ela é preenchida com isso. E hoje, quando ela me perguntou, eu confesso que eu até assustei, porque ela nunca havia comentado nada a respeito, né? Eu acho que é porque na escola as coleguinhas, né, comentam alguma coisa, mas então eu tinha acabado de ler a lição e o Senhor permitiu que eu falasse com ela sobre isso, né? Sobre como o Senhor é maravilhoso e que Ele pode suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Senhor por cada dia Ele nos levar, né, nessa transformação de jornada que só Ele pode fazer por nós, e sempre nós abraçando aquilo que Ele deseja que nós passemos nessa jornada, para que os propósitos dele sejam, né, cumpridos, assim como Ele estabeleceu em nossas vidas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada.